A síndrome da alienação parental, a campanha de desqualificação do ex perante o filho, é uma prática abusiva que pode gerar advertência, multa e até a perda da guarda da criança. A penalização pode ocorrer em casos em que pais ou mães tramam e fazem calúnia para afastar o filho do ex-parceiro. Analdino tem uma filha de 13 anos. Quando ela tinha 2, ele se separou da mãe da menina, que ficou com a guarda da criança. Foi aí que as dificuldades começaram. A mãe passou a impedir que Analdino visse a filha. Nos dias de visita, ela arrumava outros programas para a menina. Analdino foi agredido pela ex-mulher, que chegou até a rasgar um mandado judicial. Durante 6 anos e meio, ele lutou na justiça pela guarda da criança. E depois de 22 processos, conseguiu a guarda compartilhada. Mas 4 anos depois, ainda enfrenta problemas com a ex-mulher. Eu vivi, 3, 4 anos de plas muito legal e passei, inclusive, a ser amigo dela. Mas de períodos em períodos, ela, quando não tem um objetivo satisfeito, ela boicota, dificulta e ainda consegue fazer a cabeça da minha filha, que já está adolescente, mas que é vulnerável aos propósitos da mãe. Analdino conheceu pessoas que passam pelo mesmo problema e descobriu que a situação é mais comum do que imaginava. Entrou para a organização não governamental Pais e Mães Separados e hoje é presidente da ONG. O sofrimento de Analdino tem nome: alienação parental. O Brasil tem hoje 60 milhões de crianças e adolescentes. 20 milhões são filhos de pais separados. Desse total, 80% são vítimas da alienação parental. A alienação parental normalmente ocorre após a separação dos pais. Quem fica com a guarda do filho faz de tudo para afastar a criança do ex-companheiro. Os casos são tantos que foi preciso criar uma lei para definir a prática e estabelecer punições aos responsáveis. A legislação está em vigor desde agosto de 2010. A lei prevê prioridade no julgamento dos processos de alienação parental. E se for comprovado que o responsável pela criança mentiu para afastar o filho do ex-companheiro, ele pode até perder a guarda do menor. Há pais que vão às últimas consequências e denunciam o outro por abuso físico ou sexual, só para impedir que ele se aproxime do filho. Quando nós enxergamos essa possibilidade e o juiz percebe que há uma indicação, ele já faz até mesmo a inversão de guarda, né? Ou chama o próprio declarante, o próprio denunciante e aplica as medidas que a lei prevê, advertência ou mesmo a inversão da guarda. Mas quando se chega a fazer essa indicação com a contundência, há um abalo e o Poder Judiciário, no caso o juiz, ele fica realmente numa situação de extrema assim, fragilidade no que diz respeito, aplica ou não aplica. Então, na dúvida, ele afasta. O afastamento e as mentiras inventadas sobre um dos pais também podem prejudicar o desenvolvimento da criança. As consequências são gravíssimas, porque vai desde problemas escolares, psicopedagógicos, agressividade, até partir para uma delinquência, uso de drogas, depressão profunda e, finalmente, o suicídio. E muitas vezes os pais, os genitores, não têm noção disso, não avaliam, acham que riem até, né? Olha a cara dele, coitado, tá triste, não sei o quê. Vou fazer uma picuinha sem perceber que a criança usa o filho como objeto de vingança do outro. A minha situação não é uma situação atípica, né? É uma situação, inclusive, comum e até privilegiada, porque eu consegui a guarda compartilhada. Bom, e para falar sobre este assunto, nós recebemos a advogada Maria Cláudia de Azevedo Araújo, conselheira da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, quer dizer então que a alienação parental, pelo visto, é mais comum do que a gente imagina, né? É muito comum. O que acontece é que com a criação da lei, que é uma lei relativamente nova, chamou-se mais atenção para o fato. Mas essa alienação parental sempre existiu e sempre vai existir. Porque, de uma forma ou de outra, quem se sente prejudicado numa separação, na ruptura de uma relação, ela começa a usar os filhos para vingar do parceiro que ele acha que causou algum dano a ela. Então, é uma coisa muito comum.
Agora, como agir numa situação dessas, no caso de alienação parental? Bom, o mais importante é que os pais estejam bem atentos e levem os seus filhos para alguém que possa ajudar. Um psicólogo, um psicossocial, um assistente social, porque quem sofre mais com essa situação são os filhos, que isso daí vai ser a formação do caráter de uma criança, o afeto, demonstrar tudo isso, então ele vai sentir isso muito na fase adulta. Isso, então, a primeira coisa são os pais que têm que buscar essa ajuda. Depois, se o processo já estiver tramitando, o juiz também pode buscar uma ajuda de um laudo pericial, uma parte técnica para ajudar também o casal. Porque, às vezes, inconscientemente, as pessoas fazem isso e não estão sabendo que estão prejudicando o menor. Que é o grande prejudicado nessa situação toda, né? É o grande prejudicado nessa situação. Agora, no caso de acusações falsas, né? Nesse caso de alienação parental, como é que o advogado deve agir? O que ele deve proceder? Quais os documentos necessários? O que é preciso de prova? Bom, se você tiver testemunhas, se você tiver um laudo de um psicólogo, tiver uma gravação, tiver uma declaração de uma orientadora do colégio, uma professora, ou de uma vizinha, ou de qualquer outra pessoa, isso daí já é bem suficiente para você instaurar um processo. E o juiz também, se tiver uma ação em curso, ele houver algum indício de alienação, ele pode também remeter os autos ao psicossocial e pedir para que se faça uma avaliação. É uma ação autônoma, independente, e ele vai dar prioridade total, porque é um caso muito sério. E há a possibilidade de se perder a guarda do filho, né? Existe essa possibilidade, porque como é uma lei mais pedagógica, ele vai fazer uma coisa progressiva. Ele vai advertir, depois ele vai falar, olha, se vocês não abrirem mais a cabeça de vocês e colocando que os filhos precisam de ambos, nós vamos começar a aplicar essas penalidades. Então, vai pedir para pagar multa, enviar para um psicólogo, um psicossocial, inverter a guarda, fazer uma guarda compartilhada ou até perder a guarda definitiva da criança também. Bom, então vamos agora à primeira pergunta sobre este tema de hoje. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Luiz Paulo Martins, sou técnico eletricista. A alienação parental só envolve os pais? Então, nesse caso, ela só envolve os pais ou outros parentes também podem ser vítimas disso? Outros parentes podem ser vítimas e podem ser os alienantes também. Porque o que acontece? O menor, a criança ou o adolescente, ela convive com o pai, com a mãe, com os avós ou quem diretamente esteja sobre a guarda dessa criança. Uma babá, uma pessoa, um terceiro que seja orientado pelo alienante. Então, tanto pode sofrer ou como pode causar os pais, os avós ou essa terceira pessoa que também faz parte da vida da criança. Então, todos podem responder e todos podem ser os alienantes também. Ok, temos outra dúvida gravada nas ruas? Vamos ouvir. Meu nome é Vilmar da Silva Souza, eu trabalho com serigrafia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais as punições para quem pratica alienação parental? Então, a gente falou um pouco, né? Questão da multa, enfim. A vítima pode pleitear, por exemplo, uma indenização por dano moral? Tudo isso depende da instrução processual. A vítima pode pleitear uma indenização por dano moral, mas não em decorrência de uma alienação parental. Né, nesse sentido, eu acho que ele tem que comprovar muito bem, porque às vezes a criança é alienada, né, ela sofre esse distanciamento do pai, mas ela não está nem sabendo disso. Então ela cresce pensando que realmente o pai foi uma pessoa ausente na sua vida, que foi uma pessoa que não deu atenção, que não tinha amor, não tinha carinho, porque foi incutido na sua cabeça pela mãe ou por quem quer que seja, falsas verdades. Então é um processo que é muito discutível, essa indenização por dano moral, justamente pela alienação parental também é muito discutida, né? Porque é uma coisa nova também. Ok, temos mais uma dúvida para responder, vamos ouvir. Oi, meu nome é Marcos Lira, eu trabalho no setor elétrico e eu queria fazer uma pergunta aqui. Como pode ser comprovada a alienação parental? Bom, a gente falou também sobre essa questão no início, né? Mas vamos reforçar. O que a gente pode usar como provas? Testemunha, né? Isso, testemunhas, gravações, declarações de psicólogo, de professora. E ficar atento a essas coisas também, porque às vezes a pessoa começa a falar mal da outra parte, ela tem que prestar muita atenção no que ela está falando, que isso daí pode repercutir de uma maneira negativa. Agora, quando a presença do ex-parceiro é realmente prejudicial, é possível pedir judicialmente o afastamento
afastamento desse parente? É possível e deve se pedir esse afastamento, porque o pai ou a mãe tem direito de conviver com seu filho, por pior que seja. Mas se tiver algum problema que vai causar para o menor, que tenha um acompanhamento, que tenha uma pessoa que vá com a criança ou que fique com a criança onde estiver, ou então a parte responsável tem que pedir um afastamento do pai. Tá ok, muito obrigada pela entrevista e um ótimo fim de semana. Para você também, querida.